Olá, esse é o Rock Resenha, mais um canal de música e cultura no YouTube. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as estreias mais surpreendentes do rock, aqueles álbuns de estreia que definiram uma sonoridade diferente, e até hoje são álbuns clássicos, né? E muitas vezes as bandas tiveram dificuldade até de conseguir superar a qualidade desses primeiros álbuns, né? Elas se viram num grande desafio de, depois de lançar esse álbum de estreia, uh, que é surpreendente sobre vários aspectos, né? Até não me lembro quem foi que falou sobre essa questão do primeiro álbum, né? Acho que foi o Renato Russo, não me lembro, sobre que o artista ele se prepara durante toda a vida para lançar o seu primeiro álbum, sei lá, uma banda, um artista, né? Mas aí a grande dificuldade seria o segundo álbum, né? Que o material que ele compôs ao longo desse período de formação e desenvolvimento está ali no primeiro álbum. Aí o segundo álbum realmente seria o grande desafio. Bom, mas independente de qualquer divagação nesse sentido, daqui a pouco eu faço uma lista dos segundos álbuns mais importantes, né? Na verdade, não são os álbuns mais importantes segundo a New Music Express, ou sei lá, a Melody Maker. É mais o meu gosto pessoal, né? E claro que eu acredito que muitos desses álbuns eles estão realmente em listas não só de melhores primeiros álbuns, como melhores álbuns de todos os tempos, né? Então vamos começar aqui com o The Doors, o primeiro álbum do Doors, lançado em 1967. 1967 foi um ano mágico, né? A gente teve vários lançamentos importantes, né? Sgt. Peppers, e a gente teve também várias estreias importantes, né? E o Doors para mim é uma delas. Esse primeiro Doors, né? É auto-intitulado The Doors. Esse álbum para mim é surpreendente, assim, e é uma sonoridade difícil definição, até porque uma banda de rock geralmente o instrumento principal seria a guitarra, né? E no Doors a gente tem o teclado do Ray Manzarek, que é o que predomina em todas as músicas, né? Então a gente vai ter uma mistura de acid rock com um pouco de jazz. A cozinha do Doors lembra um pouco de jazz, né? Mais especificamente o baterista, né? Outra questão interessante, que o contrabaixo era feito num piano Rhodes, que o Ray Manzarek tinha de um lado, ele tocava o baixo com a mão esquerda nesse piano Rhodes, né, nas notas graves, e no outro ele tocava o teclado dele, né? E a maior parte dos arranjos, ela é a base harmônica das músicas é calcada no teclado. Claro que a gente tem a participação importante do Rob Krieger, que ele tocava guitarra, aprendeu a tocar guitarra flamenca, assim. Ou seja, cada um tinha uma influência diferente, né? Por exemplo, o Jim Morrison, ele fez faculdade de cinema, não sei se ele conseguiu terminar. Ele gostava muito de poesia, Rimbaud, Baudelaire. Tanto é que o nome The Doors vem do livro aquele, As Portas da Percepção, do Aldous Huxley, que por sua vez ele tirou esse título de um poema do William Blake, né? É um poema em prosa do William Blake. Então esse álbum aqui, ele pra mim, ele é quase uma coletânea, assim, de tanta música boa que ele tem. Ele abre com Break On Through, um clássico, né? Soul Chicken, Light My Fire, né? Às vezes eu posso estar errado, mas Light My Fire parece que assim a base harmônica dela tem uma pegada até meio MPB, meio bossa nova, sei lá. The End, um dos maiores clássicos do Doors, uma música bem climática, com toda esse tema de um Édipo moderno, né? Então é um álbum assim que talvez eu esteja chovendo molhado, né? Mas ele tá ele é um álbum importante, não só por ser o primeiro álbum da banda. Não sei se a banda conseguiu superar esse primeiro álbum. Eu não conheço tanto Doors, eu tenho o Strange Days, se não me engano, é esse o nome, que tem a música People Are Strange. Outra banda, coincidentemente, lançou seu primeiro álbum também em 67, o Pink Floyd, né? Já
segunda vez que ele aparece nas minhas reflexões musicais, nas minhas listas, né? Esse álbum também é difícil não ficar numa lista desse tipo, né? Porque ele trouxe uma sonoridade nova, né? Até os críticos não sabendo exatamente como criar, não tinha nomenclatura para botar o Pink Floyd, eles diziam que era o rock espacial, né? Mas eu acho que transcende essa etiqueta, esse rótulo, né? Que a gente tem aqui músicas mais climáticas realmente, como Astronomy Domini, tem essa faixa instrumental Interstellar Overdrive, mas a gente tem bastante coisa assim, letras do Syd Barrett inspiradas em, em livros infantos juvenis, né? Então tem um clima de sonho, tipo Alice no País das Maravilhas, né? É um livro assim que essa galera do rock adorava, John Lennon, tudo, né? E é um álbum assim espetacular do início ao fim, ao mesmo tempo que ele é bastante experimental, muito experimental para a época, né? Ele não perde o referencial pop, né? Se a gente pegar uma música como Lucifer Sun, né? É um rock interessante, é uma música que podia inclusive ter sido lançada em single, ela lembra até uma trilha do Batman, né? Fleming é outra música assim, que tem uma pegada pop muito interessante, né? Bike também é outra canção, né? Claro, convivem juntas coisas mais experimentais, como eu falei, a primeira faixa, Astronomy Domini, eu acho que é assim que se pronuncia, né? A minha música favorita desse álbum é Matilda Mother, né? Que também tem esse clima de conto de fada, né? É muito legal esse álbum. A capa é bem sintomática da época, altamente psicodélica, né? Acho muito bonita essa capa. Bom, o próximo álbum que eu elenquei aqui é de 69, né? É um álbum importantíssimo, né? Eu acredito que não só para o rock, para a música em geral, né? Que é o In the Court of Crimson King, do King Crimson, né? Esse álbum ele é tido assim, por muitos estudiosos e tudo, é o pessoal que escreve na mídia especializada, né? Como o marco inicial do movimento progressivo. Na verdade eu não sei se as bandas estavam pensando, vamos criar o rock progressivo, né? Na verdade foi essa derivação da música desse rock mais psicodélico, do Sgt. Peppers, do próprio Piper at the Gates of Dawn, né? Acabou desaguando numa coisa mais complexa, mais multifacetada, mais cheia de influências, não só do blues e do country, mas de outros âmbitos musicais, como jazz, como a música clássica, música indiana, né? E esse álbum aqui é incrível, assim, né? A faixa de abertura, a 21 Schizoid Man, é uma das faixas mais pesadas que eu já ouvi, e o riff dela não é feito numa guitarra, e sim num saxofone. Então e o disco todo, acho que são 4, 5 músicas, aqui não está o nome das músicas, está dentro do encarte, né? Mas assim, é um disco que tu ouve do início ao fim e assim, incrível, assim. E ele pode tanto figurar numa listagem de rock, os melhores do rock, a melhor estreia do rock, né? Como um jazz fusion também, né? Que ele tem uma pegada um pouco jazz fusion, principalmente nessa primeira faixa, né? A capa também emblemática, assim, acho que a música é tão perturbadora quanto a própria capa do álbum, né? E o King Crimson teve várias formações, né? Na verdade, todas essas formações giravam em torno do Robert Fripp, que foi o idealizador da banda, né? Então essa daqui seria a primeira encarnação dele, né? Com músicos excelentes, entre eles o Greg Lake, que depois entrou no Emerson Lake and Palmer, né? Outra banda excelente. Então fica a dica aí, né? Esse disco aqui eu acho ele um pouco difícil, assim, mas vale a pena insistir, escutar uma, duas, três vezes até se familiarizar com esse som meio extraterrestre. Bom, outro álbum, mais outro de 67, né? Esse ano mágico, é o Are You Experienced do Jimi Hendrix, né? Seria o Power Trio do Jimi Hendrix, né? Esse álbum aqui também é fabuloso. Hoje eu estava até ouvindo ele e é incrível assim o quanto ele soa atual ainda nos dias de hoje, né? Ele não é
um disco assim de um momento histórico, deu, né? Ele é um disco que continua relevante ao longo dos anos. E assim, eu acho interessante não só pela questão assim, todo mundo fala do Jimi Hendrix como guitarrista, realmente ele foi um guitarrista que trouxe muita coisa nova, muita coisa diferente para o instrumento, né? A abordagem mais agressiva, né? Mas eu acho interessante sim que ele era um bom songmaker, né? Um bom compositor. Acho que todas as faixas do álbum foram compostas só por ele, né? Opa! Essa minha edição aqui tem umas faixas bônus, né? Todos os singles que foram lançados na mesma época, e entre elas Hey Joe, que eu acho que é a única desse período que não seria uma composição original do Jimmy, né? O resto tudo é composição original. Isso aí vale pro Jimmy Page, né? O Jimmy Page sabe o que eu tô falando. Posições originais aqui. Brincadeiras à parte, né? Também gosto do LED, né? Inclusive o LED quase entrou nessa lista, né? E assim, o som desse disco é incrível, assim, as músicas da época, assim, né? Como eu falei, assim, não, e o que eu acho interessante, assim, que o Jimi Hendrix não vem só do blues, né? Não é o blues tocado de uma forma agressiva. Ele tem influência da música pop, né? A gente pega essa Can You See Me, ela tem uma pegada pop. Manic Depression tem uma levada completamente estranha, assim, para os padrões, ela não é blues, ela não é uma música pop, ela tem uma bateria meio quebrada, meio lembrando um jazz, né? Aqui tem uma música que eu acho muito legal, né? Red House, essa sim, uma pegada bluseira, assim. E eu acho interessante na Red House que o Jimi Hendrix se revela um grande cantor, né? Ele sempre teve vergonha de cantar e tudo, né? Mas nessa música aqui ele rebenta no vocal, assim. Eu acho o vocal dele extremamente bom. Ele tinha um timbre bom de voz, bonito, né? Talvez ele não fosse um cantor muito treinado, assim, né? Mas ele fazia bem esse serviço, essa parte de cantar e tudo, né? Uma pena ele ter morrido tão cedo, né? Ele poderia ter feito muito mais coisa. Aqui tá a capa, aqui atrás é a banda, é ele mais os dois bonecos. Esse daqui é o Mitch Mitchell, ele parece aquele Todo Mundo Odeia o Chris, né? Ele lembra um pouco, né? E é muito legal. Eu acho até que vale mais a pena ter a edição em CD, embora eu goste mais do som do vinil, porque o CD é praticamente um álbum duplo, aqui tem 17 faixas, né? Tem as originais que saíram no primeiro LP, né? Manic Depression, Red House, Maid's Love, Fire, né? Mas aí tem os bônus muito legais, Stone Free, que é uma baita música, Purple Haze, um clássico, né? É que na época se usava muito de lançar o single e os artistas eles tinham essa, como é que eu vou dizer assim, esse respeito com o fã, com o comprador do disco, né? O cara comprou o single, aí daqui a pouco gostou e vai comprar o LP, vai ter a música repetida, não, né? Então o que era lançado em single não era repetido no álbum. Depois isso aí mudou e o single entrava no álbum, né? Mas nessa época ainda não, né? E essa versão em CD é muito legal porque ela tem todos esses bônus aí, né? Stone Free, Purple Haze, como falei, né? Hey Joe, né? E para fechar aqui a nossa listagem, para não se alongar muito, acho que esse é o quinto álbum, né? A gente tem aqui o primeiro álbum do Black Sabbath, de 1970. Um álbum incrível, né? Ele já começa com essa capa assustadora aqui. É sei lá, uma casa abandonada aqui. Tem uma personagem meio mórbida que parece uma bruxa. Parece o Geddy Lee. É. E a música que tem contida nesse álbum é tão assustadora quanto a capa. Nos dias de hoje, assim, as bandas ao longo do tempo começaram a usar todas essas inovações do Black Sabbath e hoje em dia é uma coisa natural, assim, mas para a época, 1970, isso daqui é algo extraterrestre quase, assim, né? Começar pela faixa título, que é a Black Sabbath, né? Que é um riff que usa aquela um intervalo de 3 tons, né? Até chamado de esse intervalo, né? Como é que seria o troço aqui? Não, errei.
esse intervalo de 3 tons. No universo musical, assim, quem estuda música, ele é conhecido como um intervalo do demônio, né? Porque ele tem essa tensão, né? Então o riff dessa música ele é criado a partir dessa estrutura, né? E o Black Sabbath é uma banda muito interessante, assim, porque a raiz dele a gente nota, assim, por exemplo, The Wizard, né? É uma música blues, né? Inclusive tem uma gaita de boca, assim, mas tem outra coisa aqui que a gente não consegue definir a não ser dizendo que é o estilo Black Sabbath, né? Que é eles criaram um estilo, assim, né? Eu acho que, por exemplo, se a gente pegar um álbum como o LED 1, que eu acho fabuloso também, é um álbum que rompeu vários paradigmas, né, do rock, né? Mas esse álbum aqui tem uma coisa assim que a gente não consegue definir, esses riffs pesados, lentos, né, usando pentatônica, usando esses intervalos diferentes. Outra questão interessante que eu acho no Sabbath, principalmente dessa primeira fase, é o vocal do Ozzy. Assim, não imagino outra pessoa gritando "Oh Lord, please help me", né? Como na Black Sabbath, né? E o vocal dele eu acho fabuloso, assim, por mais que não seja um vocal treinado, um cara que fez estudo, né? De postura vocal, não sei o que, né? E o Ozzy vai se revelar um grande cantor aqui nesse álbum ele canta bem baixo, de uma forma quase meio mórbida, né? Em álbuns futuros, se não me engano, Master of Reality e alguns outros, ele vai cantar num tom extremamente alto, assim, né? Então ele apesar dele não ter esse estudo, né, do vocal, assim, né, estudo de canto, né, pra mim ele é perfeito pro Black Sabbath, assim, não, claro, depois teve o Dio no vocal, né, mas aí eu já acho que é outra banda, embora eu goste bastante também, né, porque o Dio entrou na banda e acabou trazendo as influências dele, né? O que foi interessante para criar outra sonoridade, mas diferente desse o Black Sabbath clássico. Né? Esse álbum aqui também tem a NIB, né? NIB, né? Uma sigla, que é um riff clássico de baixo, né? A gente ouve e se arrepia quando. Deixa eu ver o que mais tem de bom aqui. Eu acho que todo o álbum ele funciona como uma jam no estúdio. Né? Os bonecos gravaram o troço se não me engano, em 8 horas. Né? E é um álbum que tu bota pra ouvir, assim, é perfeito, ele soa atemporal, parece que foi gravado a semana passada por uma banda nova, assim, né? A sonoridade dos instrumentos, né? É incrível quando se reúnem as pessoas certas e tudo, parece que cria uma alquimia, e mesmo com a falta de grana de fazer uma superprodução, o troço funciona assim de tal maneira. Na verdade, eu acho até que esse álbum ele acaba ganhando muito com essa produção mais simples, menos elaborada, né? Bom, então é isso. Acho que, obviamente, há muito mais coisa para falar e tudo, mas não quero me estender, né? Quem quiser comentar e dizer qual os álbuns, as estreias mais marcantes e tudo, né? Eu, de repente, posso fazer um segundo vídeo, caso uma ou duas pessoas gostem e tudo, né? Mas é isso então, tchau.